Obrigado, querido. Sabe, vocês acharam que não ia me ouvir hoje, né? Pegadinha. Glória a Deus. É um prazer estar aqui. É um prazer estar com vocês, junto com os obreiros, pastores, para ministrar a palavra do Senhor. Eu convido você que está em casa. Sei que você foi tocado com essa canção que a gente acabou de cantar, O Grande Eu Sou. E você ia dar um foge para atender o fogão. Eu convido você a ser impactado pela palavra do Senhor. Não porque eu vou ministrar, mas porque a palavra é dele. E o compromisso dele é com a palavra dele. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia. Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 13. Obrigado, pastor Denis, pela honra e a oportunidade. Aleluia. Marcial. Pastor Denis passou um ato ontem para eu ministrar, hoje aqui, e na hora eu falei, Deus, Espírito Santo, o que eu vou ministrar amanhã? E apareceu esse quadro ali, 2020, sendo a diferença por uma igreja mais relevante. Falei, tudo bem, só o Senhor me dá o texto certinho para eu poder ministrar. Aleluia. Assim, Mateus capítulo 16, versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, um dos profetas. Disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? Aí Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Tipo assim, tu és o grande eu sou. 17. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Versículo de número 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Vírgula. Olha a profundidade. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Para encerrar o 19. E daí ele fala o seguinte, eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Amém? Você pode sentar? Fica à vontade. Esse tema de 2020 da nossa igreja veio na minha cabeça ontem para estar ministrando sobre diferença e relevância. O que é diferente? Diferente é aquele que não é igual, é óbvio, né? Aquele que é distinto. E o que é ser relevante? É que tem relevo, é que tem importância. E a gente vive numa sociedade, e a sociedade, ela é meio igual. Mas antes de pensar sobre esse assunto, eu fiquei pensando sobre esse painel, e fiquei pensando, qual é o meu papel na sociedade? E qual é o papel da igreja na sociedade? Pensando que igreja não é essas quatro paredes. Eu sou igreja.
Quando ele disse, as portas do inferno não prevalecerão, né, não é que ninguém ia derrubar isso aqui. Ele disse, ninguém vai derrubar, é isso aqui. Aleluia. É muito mais poderoso. Aí eu fui levado a fazer uma outra pergunta. E quem é a igreja? Agora não é o quem eu sou, é quem eu sou. Como igreja. Aí ele falou algo que é sensacional. A minha igreja, ela é a noiva do Cordeiro. Aí quando eu entendo que se ele é tão belo, ele é tão maravilhoso, ele é tão poderoso, ele não ia escolher uma noiva feia, quebrada, mas ele ia pegar alguém como eu e você, quebrado, mas iria encher de glória, transformar e dizer, essa aqui é a minha noiva, e ela é a minha igreja. E daí Jesus está conversando com os discípulos, os apóstolos, está conversando com eles, e daí Jesus, eu fico inusitado com Jesus, porque Jesus parece que tinha uma hora que ele estava com os discípulos e pensou assim, o que o pessoal está dizendo quem eu sou? Porque sabe, as pessoas não falam para a gente que a gente é feio, as pessoas não falam que a gente fala demais, as pessoas não falam, pastor Paulinho, que bem, mas assim, pastor Paulinho, meu Deus do céu, as pessoas não falam, as pessoas falam entre si, o pastor Paulinho, brincadeira, né? Mas eles não vêm falar, tu é brincadeira, ele não fala. Aí Jesus perguntou, porque naquele tempo já funcionava assim, da mesma forma, Jesus perguntou, o que eles estão dizendo quem eu sou? Eles dizem uma série de coisas. Ele disse, tá, mas vocês. Ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Daí quando eu entendo isso, eu verifico que o meu papel na sociedade, como representante da noiva do Cordeiro, ou sendo noiva do Cordeiro, é algo muito mais, sei lá, difícil, ou um pouco mais elevado daquilo que eu estou acostumado a ser um cidadão normal. Aí quando eu vou para a palavra, eu descubro que eu não sou cidadão normal. Ele diz que eu sou um peregrino numa terra estranha, e que eu não sou daqui, pastor Jefferson, mas eu sou de lá. Ele diz, não, tu só está aqui por um período, mas o grande período, tu vai estar comigo aqui. Oh, aleluia. E como a igreja, qual o papel da igreja? O papel da igreja é ser relevante nessa sociedade. E quais os méritos que você vai entrar para falar dessa sociedade? Eu não preciso, você está assim, por aqui de tanto saber e ouvir e assistir sobre como que está a nossa sociedade. Aí ele disse, como noiva do Cordeiro, como minha igreja, eu te chamei para você ser relevante. O que é ser relevante? Eu falei, é aparecer mais, né? Querer se aparecer para se aparecer, mas é ter uma importância. Eu lembro que o profeta passava, e uma mulher chegou e falou para o marido, eu vejo que esse aqui que passa é um santo homem de Deus. Porque na estrada passava um monte de gente, e passava outros profetas, outras pessoas, mas ela disse, eu acho que a gente vai fazer uma casa, um quartinho, porque quando esse camarada passar aqui, ele é diferente, ele é relevante. E inclusive ele era diferente e foi relevante na vida daquela mulher. Ela não tinha filho e passou a ter filhos.
Eu escrevi que como toda comunidade é formada por pessoas, ela é o resultado do somatório dos pensamentos, ações, valores, missão que ela defende. Quando você chega numa empresa, o pastor Jefferson sabe muito bem disso, tem a visão, tem a missão, valores. E a nossa sociedade, por mais que ela inverteu missão com valor e bagunçou tudo de trás para frente e não sabe nem bem, não está definido bem o que é, mas ela defende um valor, ela defende algo. Aí na contrapartida vem a noiva do Cordeiro, que é eu e você, dizendo: onde é que está a missão dessa sociedade? Está aqui, deixa eu ler. Ah, não dá. Deixa eu ver aqui pela palavra. Pega a missão, olha. Não fecha. Como é que eu vou ter que ser? Aí pelo meu exemplo eu vou ditar, eu não vou escrever. É o meu exemplo, Márcio, que vai ditar. E daí eu vou lá, pego os valores, olho. Esse valor, não dá. Eu tinha que pegar aqui pela palavra, conferir. Também não dá. Eu vou, pelo meu exemplo, pela minha forma de condução, eu passo dizer para a sociedade, quando eu estou passando, tem valores diferentes. Aleluia. Agora, a relevância, ela não acontece por acaso, ela precisa da diferença. Primeiro eu sou diferente, aí depois eu me destaco. Está entendendo? Aonde que o Espírito Santo quer chegar com a gente? Sabe, como tudo que Deus fez tem um propósito. Ele nos fez totalmente diferentes um dos outros, para que cada um de nós sejamos relevante naquilo que me é próprio. Ele fez o Elton, já passou vários tecladistas aqui, mas ele tem uma forma de tocar, ele tem um jeito de tocar diferente de todos os que passaram aqui, porque naquilo que o Senhor o capacitou, está dizendo: o Elton, tu precisa fazer a diferença e ser relevante naquilo que lhe é próprio teu. Ah, Paulo, fala para mim de alguém da Bíblia. Davi. Davi chegou para o rei Saul e disse: eu sou pastor. Ele não se gabou, ele falou: eu sou pastor de umas poucas ovelhas do meu pai. Ele podia dizer: rei, eu sou pastor, mas é muita ovelha. Ele disse: não, eu sou pastor de umas poucas ovelhas. Porque tinha um gigante desafiando, e o Davi se meteu a querer matar o gigante. Aí o rei perguntou: quem é você? Qual é a tua diferença? Qual é a tua relevância nessa sociedade, nesses guerreiros aqui, para que você se destaque e eu possa dizer para você: pode ir. Ele disse: eu sou pastor de umas poucas ovelhas do meu pai. Rei, é o seguinte: quando chega um urso, eu chego e mato o urso. Aí o rei falou: mas o cara matar o urso? Rei, quando chega o leão, eu pego ele pela juba. A relevância desse menino. Eu pego ele pela juba, pego aqui por baixo aqui e arrebento ele, eu viro ele do avesso. Pensa comigo, imagina comigo agora, viaja comigo lá, Davi pequenininho, quando vendo, olha o leão, pega o leão pela juba, pega ele aqui. Tu está floreando muito, contando uma história muito. Eu estou falando o que ele falou, está escrito exatamente dessa forma. Aí o rei disse: esse é bom, esse aí então eu acho que é capaz. Vou falar de Davi ainda.
agora vou mexer com vocês. Davi tocava harpa. Davi era músico. Mas um dia entrou um espírito mau da parte do Senhor na vida de Saul. E daí foi cogitado lá quem que poderia tocar. Alguém que poderia fazer algo para o rei. Aí teve um camarada, eu vou ler aqui o texto de 1 Samuel 16 e 18. Mas antes de eu ler o texto de Samuel 16 e 18, tudo que como noiva do Cordeiro, como igreja que faz a diferença e é relevante, a gente precisa notar um detalhe sobre o como eu faço, porque nós todos podemos fazer, mas como eu faço? Aí está a relevância, aí está a diferença. Aí alguém falou, 1 de Samuel 16, 18, um dos moços disse, conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar harpa, muito bem, destaque, e continua, ele é forte, ele é valente, homem de guerra, fala com sensatez e tem boa aparência, e o Senhor é com ele. A gente já conversou exatamente sobre esse texto aqui. Já conversamos, não conversamos? Porque quando o meu como se destaca, alguém olha e diz, esse como dele é relevante. Eu estou notando que o culto, desde o início, ele está bem quieto. E eu confesso para vocês, eu sou assembleano desde que nasci, quase que nasci. E eu gosto assim de pega fogo. Mas eu estava falando do Espírito Santo, faz exatamente da forma que o Senhor quiser fazer. É uma mensagem que ela trabalha dentro de mim tão forte, e começa a me dar alguns alinhamentos. Os discípulos de Jesus, eles eram homens simples, muito simples. A maioria deles eram pescadores. Mas quando eles resolveram seguir a Cristo, quando eles resolveram ser noiva do Cordeiro, eles deixaram a comunidade deles entusiasmada. Um dia a comunidade chegou, olhou, eles falando idiomas diferentes, cheios do Espírito Santo. Esses aí não são aqui da vila, comuns, que a gente conhece? São. Mas como? É que o Espírito Santo tomou a vida deles. Se eu quiser ser relevante, se eu quiser fazer a diferença, Jorginho, eu preciso ter o Espírito Santo dentro da minha vida. Uma vez eu me peguei numa campanha de oração dizendo, Senhor, me dá poder, eu quero ser cheio do teu poder. E eu fiquei uma semana de jejum e oração, me dá poder. Quando acabei a campanha de oração, acabei, agora o Senhor vai me encher de poder. Eu falei, obrigado, Senhor. Ele falou bem forte assim, e daí você vai, agora vou te encher do meu poder, você vai usar no quê? É verdade. Eu pedi para o Senhor me encher do teu poder, eu não sei para que eu vou usar esse poder. Vou sair correndo na estrada que nem louco. Aí eu tinha que fazer outra campanha para aprender, saber o que eu iria fazer com aquele poder que Ele tinha me dado. É o como, é o propósito, para que serve isso? Se eu não sei para que eu quero, para que eu vou pedir? Mas tu pediu, pedi, mas sabe... O Senhor está aqui para encher a gente, e a gente fazer a diferença. Deus sempre transforma comportamentos, porque Ele quer trabalhar propósitos. Os discípulos eram pescadores. Davi, pastor de ovelhas. Mas Deus tinha um propósito com os apóstolos, com os discípulos.
Deus tinha olhado lá do céu, Ele estava lá em cima, Ele olhou, pensa que Davi é aquela coisinha ali, e disse, esse ali não vai ficar o tempo todo rasgando o leão e nem matando o urso, eu quero ele no reino, eu quero ele trabalhando, ele vai fazer a diferença, e ele pega, vai lá, aleluia, esse é o meu Deus, sabe, a diferença não consiste em estar, mas ser. Como assim? Você já viu alguma mulher grávida dizer assim, eu sou grávida? Quem já ouviu uma mulher dizendo, eu sou grávida, olha aqui, eu sou grávida. Tem umas que parecem, né? Mas eu sou grávida. Não, ela diz, eu estou grávida, é um período, ela sabe que estar é um período de 9 meses, daqui a pouco vai acabar. A Carol está grávida. E ela não é grávida, ela está grávida. E daqui a pouco a gente vai ver a Carol, por um período ela não vai cantar, porque vai estar com um bebezinho. Não sabe, vai estar com uma criança no colo. Porque passou o período, ela estava, ela não era. E sabe, tem muitas vezes que a gente, ao invés de ser um bom músico, a gente está um bom músico. E vocês que trabalham com musicistas sabem muito bem, o cara está muito músico, agora ele está, mas ele não é só um período, daqui a pouco ele passa 2, 3 meses, ele não consegue mais ler mais nada. Trava tudo, assim é a nossa vida espiritual. A gente não pode estar crente, a gente não pode estar noiva do Cordeiro, mas a gente precisa ser a noiva do Cordeiro. Por quê? Porque daí a gente faz a diferença na família. Pais que entendem esse propósito de noiva de Cordeiro, de ser crente, ser bom pai, ele consegue criar os filhos na obediência, na orientação, e depois esses filhos dão sequência, pastor Jefferson, pastor Denis, e vão criando novas famílias, porque eles sabem valorizar o quanto vale uma família. Mas pais que não têm propósito, que eles estão pai, mas eles não são pais, eles criam os filhos de qualquer maneira, preferem estar mais não sei aonde do que estar com os filhos, e daí quando o filho fica grande, ele casa e continua uma família sem regras, nas visões invertidas da missão e visão da sociedade. Mas quando ele resolve ser um cidadão que faça diferença, é incrível. No trabalho, um funcionário que resolve fazer a diferença, é sensacional. Ele não trabalha só porque recebe um salário, mas ele diz aqui como noiva do Cordeiro, eu vou fazer a diferença. Um menino de 12, 13 anos, 10 anos, 14 anos na escola, igual vocês, que agora estão só no EAD, né? Quando eles resolvem fazer a diferença, alguém diz assim, não vem com essa piada aí, porque o fulano é crente. Eu ouvi diversas vezes isso. Aí quando a gente não faz a diferença, a gente que vem com a piada. Aí alguém diz, ousadinha, hein? Não, eu tenho mais outra. Mas quando a gente é desde pequeno orientado pelos pais, pela família, sabendo que já é noiva do Cordeiro desde pequeno, ele chega assim e alguém diz, não conta, deixa para depois. Aleluia. Sabe, às vezes a gente pensa que ser diferente e ser relevante
a gente precisa se meter na vida dos outros e falar, e chegar assim, tu está errado, não é assim que se faz, e chega no mercado, mete a boca nesse e mete a boca naquele. Mas quando a gente é noiva do Cordeiro, quando a gente está sendo a diferença para que a nossa igreja seja relevante, é totalmente diferente. E nesse quesito, eu convido nós todos a aprender com Jesus. Ô homem incrível! Você já parou? Você já leu os evangelhos e começou a notar quem era Jesus e como Jesus agia e como Jesus ele enxergava as coisas? Jesus tem a capacidade de enxergar de por um outro prisma. E eu pergunto, eu sou noiva do Cordeiro e eu sou discípulo de Cristo. Ora, se eu sou discípulo, eu tenho que ser parecido com Ele, é ou não é? Vocês lá em cima, é ou não é? Tem que ser. Porque Ele é o verdadeiro professor, sabe? Você conhece gente chata? A gente não gosta de gente chata, ninguém gosta. Sabe aquele, lá vem. E o cara vai, e fala, e gesticula, e mete a boca em todo mundo, não sei o que. Meu Deus do céu. Quem gosta de levar gente chata para casa? Vem cá, vem tomar um café, chato, senta aqui, nós vamos bater um papo, chato. Não, ninguém leva chato para casa, a menos que ele, como chato, bata na tua casa. Tem café, e entra com tudo, pé atolado de barro vermelho, e já e a irmã já olha o tapete, ai meu Deus, e o cara entra. Outro dia, quando ele já chega, ela já trava a porta e fica escondida, né? Fica todo mundo quietinho, porque é chato. E eu fico pensando que Jesus, ele tinha uma forma de conversar com as pessoas. Ele tinha um jeito de atrair a multidão. Jesus um dia quer descansar, não consegue, porque quando ele vai atravessar o mar, quando ele chega do outro lado, já está todo mundo lá, ô Jorginho, esperando ele. Mas eu acabei de... Não, mas a gente precisa te ouvir mais. O Senhor fala de uma forma tão gostosa que dá vontade de ficar te ouvindo. Eu ministrei quarta-feira aqui para o Back Vocal sobre os discípulos no caminho de Emaús. Jesus tinha morrido, fazia 3 dias. Jesus já tinha ressuscitado. As mulheres tinham ido até o sepulcro e tinham visto que Jesus não estava lá, e chegou o anjo e disse: o que vocês vieram buscar? Elas falaram: Jesus. Ele disse: por que vocês estão buscando o cara que já não está mais aqui, mas já ressuscitou, já foi embora? E elas voltaram, chegaram e falaram para os discípulos: o mestre ressuscitou. Não acredito. Pedro foi lá. É que foi mesmo. Só que tinha um monte de gente desanimada que seguia Jesus Cristo. Mas agora o mestre tinha morrido. E eles falaram: tem umas mulheres aí que falaram. E daí eles estão em Jerusalém, e agora eles estão indo para Emaús. Davam uns 10 quilômetros, estão indo a pé. Dois camaradas, 2 discípulos. E eles estão indo para o caminho de Emaús, estão conversando. E eles estão indo, daqui a pouco do lado deles chega um camarada. E começa a conversar com eles, e cola do lado deles e vai conversando com eles. Aí quem cola do lado deles pergunta assim: de que assunto vocês estão falando? É igual a gente está falando sobre coronavírus e chegar alguém assim: corona? Que corona? Máscara. Porque máscara. Aí os discípulos falam o seguinte: tu é algum estrangeiro, algum doido que tu não sabe do nosso Cristo, que fez tantos milagres, poderoso na palavra, poderoso no milagre, mas as nossas autoridades e o povo levou a crucificação matando, e ele tinha prometido que do 3º dia ia ressuscitar, só que já é 3º dia, ele não veio, daí a gente está indo para casa. E eles estão indo. Aí
o mestre, que é o próprio Jesus que está do lado deles, eles não reconhecem. Começa a conversar com eles, e começa a falar desde Moisés, e vai falando, e vai falando, e vai falando, e vai falando. Eu vou ficar aqui, André, prometo. E vai falando, e vai falando. E o caminho para Emaús era mais ou menos indo para a direita, e a estrada seguia para frente. Os discípulos olham e dizem: é final do dia, o senhor vai para onde? Ele disse: eu vou direto. Por que o senhor não fica com a gente? Vai lá para casa, dorme lá em casa, janta lá em casa, e amanhã o senhor volta, continua a viagem. Aí Jesus estava do lado deles: toca aí, é isso aí mesmo, eu vou com vocês. Aí Jesus vai para a casa deles, chega lá, eles dão as honras ao desconhecido, e o desconhecido à mesa, na hora pega o pão e diz: Pai, muito obrigado. Cara, eu fico estupefato com essa história, porque quando ele apresenta o pão, eu falei para eles do Beck, os discípulos olham e falam: eu sabia. Se fosse hoje, bingo. Eu sabia, porque quando ele conversava com a gente no caminho, não era verdade que ardia o nosso coração? Charamanda canda, aleluia. Sabe o que está precisando para a gente fazer a diferença e ser relevante? É fazer com que o nosso papo, com que as nossas ações, com o nosso como, com o nosso ser, faça com que arda o coração das pessoas. Nós como igreja, a gente não é nada mais que uma ponte que liga dessa extremidade para aquela extremidade. E quem que está aqui na outra extremidade? Pessoas que ainda não conhecem a Cristo. E quando a gente é ponte entre as pessoas, elas conseguem ver Jesus na minha face, nos meus atos. Eu encerro dizendo que ele era o desconhecido no caminho. Mas apesar de ser tão desconhecido, ele conhecia quem estava indo pelo caminho. Ele parecia não entender o assunto que estava sendo ventilado, mas ele era o protagonista da própria história, que os discípulos estavam desanimados, voltando para casa. O que eu quero dizer para ti hoje à noite: se você está voltando para a tua casa, voltando para o mundo, voltando para as coisas que não agradam ao Senhor, Ele tem um propósito na tua vida. Retorne, aleluia. Porque Ele te conhece. Não conhece, conhece. Então se Ele me conhece, eu estou ralado, estou lascado. Tá não? Não tá. Pastor Jefferson leu hoje aqui: com o grande amor que nos amou, com esse braço aberto, estendido, Ele ama eu e você, do jeitinho que a gente é. Sabe, ninguém dali sabia o real destino do mestre, para onde aquele homem iria. Mas no momento do partir do pão, deixou bem revelado que ele não estava indo para aquele caminho, mas ele estava indo para a casa do Pai. Que ele não estava indo para aquele caminho, ele não estava indo para Emaús, mas ele estava indo para casa do Pai. Vocês podem cantar como um farol? Aleluia. Quando ele está na mesa, enquanto ele se prepara, só olha a cena maravilhosa. Quando ele está à mesa, está todo junto com eles ali,
ele pega o pão, ele leva, agradece o pai, mas ele não come, ele vai embora. Sabe por quê? Eu anotei aqui. Afinal, ele não dependia mais de coisas materiais, ele não precisava mais se alimentar dessas comidas daqui, mas ele estava ensinando que precisa arder o coração dos outros, mesmo que a gente seja estranho no caminho. Quantos querem fazer a diferença? Quantos querem ser ponte? Quantos querem ser relevante na sociedade? Tem que pensar duas vezes quando vai meter a boca na atendente lá não sei aonde. Tem que pensar algumas vezes. Tem que ser diferente. Que acerta o alvo, quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Canta essa canção como se fosse uma oração, vai. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Se não fosse em tempo de pandemia, eu ia dizer para você vir aqui à frente. Só que não é o teu vir aqui, ou eu vir aqui que me liberta, ou que me transforma. Mas é o meu coração sincero dizendo, usa-me. Eu preciso ser diferente. A minha igreja precisa ser relevante. Aleluia. Talvez você não teve um encontro com Cristo, com esse Cristo. Eu te convido a levantar a mão e dizer assim: eu preciso desse Cristo, porque eu preciso ser diferente. Eu preciso ser relevante lá no meu trabalho, lá na minha família. A minha família é desse jeito, mas eu vou ser diferente. Se você ainda não tem Cristo na sua vida, quer levar Ele para casa, para casa não é lá para tua casa, para o teu endereço físico, é para a tua vida espiritual. Está me entendendo? Eu tenho que virar crente da Assembleia de Deus. Não, você não entendeu nada do que eu falei. Eu estou falando que você precisa ter Cristo dentro da tua vida, porque Ele começa a jorrar um rio de alegria, de vida dentro de você. Aleluia. Eu não vou passar mais problema. Vai, bastante. Só que Ele vai estar contigo. Ainda vai colocar um companheiro do teu lado, chamado Espírito Santo, para te confortar, para te consolar. Entendeu? Quer levar Ele? A proposta é ruim ou é boa? Oh, aleluia. Transforma-me, enche-me e usa-me, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo
Deus, os teus filhos vão estender as mãos assim como alguém que pede pão. E eles estão com as mãos estendidas, dizendo: eu preciso ser diferente. Eu também estou com a minha mão estendida, porque não é porque eu estou pregando que eu sou melhor do que ninguém. Nunca foi isso, nunca aconteceu isso. Eu sou igual a todo mundo. Mas é a tua palavra que transforma. Eu estendo as minhas mãos com os meus irmãos, dizendo: enche-me, transforma-me. Que eu não viva estando, mas que eu viva sendo. Aleluia. Que eu seja relevante nessa sociedade arrebentada, confundida, destruída, desvalorizada. Mas que quando eu passar, eu possa fazer a diferença. Agora, Senhor, quem está te aceitando como o único suficiente Salvador da sua vida, levantou a mão para cima, dizendo: eu me rendo. Eu quero que o Senhor faça todas as coisas que precisa ser feito nessa vida, dando livre acesso ao céu, chamando agora como filho, porque não é mais criatura, agora é filho. Em teu nome eu oro por essa pessoa e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Celebre ao Senhor, faça uma palma, dizendo: tu és Deus.